Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. É isso aí. Fecha seus olhos. Vamos agradecer o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, toma a direção dessa manhã, toma a direção desse estudo. Pai amado, toma a direção da minha vida, da minha mente, da minha boca, Senhor. Que o nome do Senhor venha, Senhor, mais uma vez ser glorificado nessa escola, Pai. E que venhamos sair daqui todos juntos, Pai, edificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Então eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Uma coisa interessante que eu queria comentar com os irmãos, que é o tema de hoje, é relacionamento com Deus nos dias atuais. É o que foi lançado lá no grupo, né? Hoje seria dons espirituais ministrados pelo pastor Edilson. Porém, o pastor Edilson trabalha viajando e aí ele não conseguiu chegar a tempo, mas ele pediu para ministrar dons espirituais, amém, irmãos? Então, o pastor Edilson Rabelo estará aqui ministrando sobre dons espirituais. E aí, o pastor Adriano está para São Paulo, pediu para eu estar aqui. Então, nós vamos continuar aí a escola. E ele falou, escolhe um tema, mais ou menos na nossa sequência que a gente está falando de Espírito Santo. Então, eu vou continuar falando do relacionamento com Deus nos dias atuais. Amém? Abriram aí? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Algum irmão lê aí para nós aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amém, irmãos? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, o que vocês entendem de relacionamento? Pode me ajudar aí. Intimidade. Pode falar. Na escola. Conversar. Sim, agora relacionamento de modo geral. Não precisa só depender um do outro. Sim. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Relacionamento, irmãos, é quando as pessoas convivem juntas, né? Tem o mesmo objetivo, os mesmos ideais. Na verdade, até fiz uma pesquisinha, olha, ligação afetiva, amizade, união, mesmos objetivos, né? Isso tudo está ligado o quê? A relacionamento. E aí, quando a gente leva esse relacionamento a Deus, isso se torna o quê? Muito mais profundo, né? Porque o nosso Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todo lugar e Deus pode todas as coisas. Então quando a gente entra nesse relacionamento, a gente já entra, né, sabendo do que Deus é capaz, não é verdade? Então eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. O que vocês estão entendendo do relacionamento com Deus nos dias atuais? Por que eu estou falando isso? E eu vou falar nisso de novo no final da lição. Porque muitas pessoas se relacionam com Deus de uma maneira muito rasa, sabe? Qual que é a maneira que eu vejo muitos jovens, principalmente, se relacionando com Deus? Olha, eu quero passar na faculdade, e aí eu vou pedir para Deus para eu passar na faculdade. Eu quero arrumar um emprego, eu vou pedir para Deus para eu arrumar um emprego. Eu quero arrumar uma namorada, um relacionamento, eu vou pedir para Deus um relacionamento. E aí, as pessoas, de modo geral, se relacionam com Deus de uma maneira de pedintes, sabe? Eu quero seus próprios interesses, né? Eu quero e Deus vai me dar. Eu quero e Deus vai me dar. E aí, aí vive anos, né?
entre aspas, na presença de Deus, mas com relacionamento muito o quê? Muito raso, um relacionamento de pedinte, onde Deus, né? Onde Deus muitas das vezes não tem uma relação com ele, né? É como se fosse um caixa rápido, eu chegasse lá no caixa rápido e enfiasse o cartão de crédito e me dá aqui, eu quero, e só sacando de Deus, né? Agora, vocês já viram algum relacionamento humano, terreno, que só um ama, só um faz, só um que dá tudo e o outro dá nada, às vezes nada? É difícil esse relacionamento o quê? Dá certo, porque só um que dá tudo e o outro não dá nada, o outro só chega para pedir, só para sugar. Isso acontece muito na igreja, né? E assim, vou falar para os irmãos, tem muitas igrejas que treinaram o povo para ter essa relação com Deus, né? Campanhas em cima de campanhas, não é verdade? Propósitos em cima de propósitos, e aí Deus parece que é só limitando Deus a um agente de milagres, né? Olha, Deus vai te dar vitória, vitória, Deus e tal. E aí o relacionamento com Deus, o quê? Vem se perdendo. Então as pessoas começam a ter o quê? Uma ideia, o quê? Errada sobre o relacionamento com Deus, ok? E aí quando a gente vai evangelizar, as pessoas às vezes falam assim, eu já tenho religião, né? Eu já tenho minha religião, eu já sou religioso, eu tenho minha religião. Agora, o que significa religião? Quem pode me falar aí? Religar é a palavra do latim que significa, né? Religar aquilo que não está ligado, isso mesmo, né? É isso mesmo. Religião é o quê? É religar aquilo que estava o quê? Perdido, né? Porque quando chama a gente para buscar, ele chama a gente ter uma intimidade, conhecê-lo a todo dia, a todo momento, não só de pedir, mas de conhecer mesmo a ele, de relacionar com ele todo dia. E quando você vai, claro que quando você vai, começa a relacionar com Deus, ele vai te pedir algo também. Sim, é isso mesmo. Então, assim, quando a gente vai evangelizar, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho Deus, eu acredito em Deus e tal, mas não se relaciona. Porque uma relação com Deus é igual um relacionamento mesmo que a gente aprendeu, né? Onde você também se doa e ele também se doa. E aí as pessoas começam a fazer o quê? Uma confusão, né? E Deus só é alguém muito distante. Tem gente que enxerga Deus como alguém o quê? Muito distante dele, né? Muito... Jesus fala assim que naquele dia, nos últimos dias, muitos falam, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome. E Jesus fala só assim, eu não vos conheço. Isso, eu vou chegar lá. Né? Lá em Apocalipse, lá em Apocalipse fala, né? Senhor, no teu nome expulsei demônios, no seu nome preguei, no seu nome fiz isso, aquilo. E aí o que o Senhor fala, né? Apartai-vos, porque não vos conheço. Isso. Então esse relacionamento é que eu quero abordar hoje. Há muito tempo atrás, quem já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Já leu? É do Gary, deixa eu ver aqui se está anotado aqui. Gary o quê? Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, né? Esse livro aqui é para relacionamento de casais, né? Onde ele começa a instruir os casais, porque cada casal tem uma linguagem de amor, não é verdade? E aí, basicamente, de acordo com os estudos do Gary Chapman, são 5 linguagens de amor, né? Se eu não me engano, uma é atos de serviço, né? Eu demonstro o meu amor pelo meu parceiro que trabalhando para ela, né? Arrumando a casa, fazendo tudo que ela gostaria que eu fizesse e tudo mais, atos de serviço, né? Outra linguagem de amor que Gary Chapman fala também é palavras de afirmação, né? Olha, eu te amo, eu gosto muito de você, eu estou junto com você e tal, nós estamos juntos. Essa é uma das linguagens de amor. Outra linguagem de amor que fala é o quê? Presentes, né? Eu sempre te trago presente, eu sempre te trago alguma coisa, eu sempre vou lembrar, eu saí, fui na feira, lembrei, trouxe essa rosa para você, meu amor, né? Não é verdade? Outra linguagem de amor que ele fala, acho que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui,
toque físico, né? E tudo mais. A pessoa gosta do carinho, gosta de um afago, do aconchego, não é verdade? E essa é a linguagem de amor é sinalizada no livro. E tem uma outra, tempo de qualidade. Isso, são 5. Tempo de qualidade. Então, o que acontece? Um relacionamento, basicamente, saudável, ele tem todas as linguagens do amor. Correto? E aí, pô, Bruno, você está dando aula de casais na escola dominical. Não. A igreja, ela é chamada de quê? De noiva de Cristo. Amém, irmãos? E nós, como noiva, nós temos que apresentar o quê? A nossa linguagem de amor para Jesus, para a obra de Deus. Então, nós temos que ter um tempo de qualidade, nós temos que ter palavra de afirmação com o Senhor, nós temos que ter o toque do Senhor, nós temos que ter todas as linguagens, porque assim nós começamos o quê? Um relacionamento saudável com Deus. Amém, amém? Amém, amém? Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, 31. Pediremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou a todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Alguém leu 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Amém. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pode ler. Quem começou? Pode ler. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou, não é verdade? Por isso estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que eu estou lendo Romanos 8? Porque esse texto ele é tão forte, porque eu não consigo me relacionar com Deus sem conhecer a palavra dele, ok? É difícil conhecer a Deus se eu não conhecer a palavra dele. E olha só, nada pode nos separar o quê? Do amor de Cristo. Então, para nós termos um relacionamento saudável com Cristo Jesus, primeiro nós temos que conhecê-lo e entendê-lo. E através de quem que nós temos esse relacionamento com Cristo? Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. É através da pessoa do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos o quê? Ter um relacionamento saudável com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos nos guarda, esse é o que me ama. Isso. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Isso. Eu o amarei e o manifestarei a ele. Isso. Aquele que guarda os meus mandamentos, e esse o quê? Me ama. Glória a Deus. Agora é interessante, porque nós ouvimos as pessoas falar assim, eu tenho Deus, eu conheço a Deus, mas não guarda o quê? Os mandamentos de Jesus. Como que eu falo que eu tenho Deus, que eu amo Deus, que eu me relaciono, e eu não guardo os mandamentos? Ok, irmãos? Esse nível de relacionamento, ele deve ser o quê? Bem mais profundo, onde nós guardamos, onde nós nos entregamos a Ele a cada dia, dia após dia. Esse relacionamento é fácil, irmãos? Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz só um dia? Tome a sua cruz a cada dia. Por isso nós estamos aqui de manhã aprendendo mais dele, não é verdade?
aprendendo mais de Jesus, né? Não, mas eu já sei, mas eu quero o quê? Fundamentar mais, eu quero entender mais. No relacionamento conjugal, se eu falar eu te amo uma vez, dá certo? Se eu fazer o carinho uma vez, dá certo? É todo dia, é dia após dia. Esse mesmo relacionamento conjugal, onde nós trabalhamos um ao outro, onde nós conhecemos um ao outro, não é verdade? Esse mesmo relacionamento é o relacionamento que Cristo, o quê? Quer desenvolver o quê? Com a sua noiva. Amém, irmãos? Esse mesmo nível de intimidade, onde a esposa sabe tudo do marido e o marido sabe tudo da esposa, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Por quê? Porque os dois se tornaram o quê? É isso aí. Achei lindo vocês falarem uma sacada. É isso aí. Jesus, o quê? Ele vai encontrar com a sua noiva. Não é verdade? Lá em Apocalipse fala que quando ele arrebatar a igreja, vai acontecer o quê? As bodas. As bodas do Cordeiro. O que é isso? É o casamento de Cristo com a igreja. Então, por enquanto, nós estamos o quê? Nos relacionando com Cristo através do quê? Da pessoa do Espírito Santo. Mas Jesus fala, olha, e não vos deixarei órfãos, e em pouco tempo voltarei para vós. Jesus vai voltar, Ele vai o quê? Nos resgatar. E nós estamos trabalhando o quê? Este relacionamento, amém, irmãos? É esse relacionamento que Deus quer de nós. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Deus, eu não olho só como um agente de milagres. Ah, eu estou precisando, Ele vai me dar. Ah, eu quero, Ele vai me dar. Ah, eu desejo que eu quero, Ele vai me dar. Não. Agora é o quê? É um relacionamento. É um relacionamento. Abraão, ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Não é verdade? Amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Agora presta atenção. A cada passo que Abraão dava com Deus, a entrega de Abraão era o quê? Maior ou menor? Maior. Deus ia revelando o plano dele para Abraão, não é? E Abraão ia o quê? Fazendo entregas cada vez o quê? Maiores. Primeira coisa que Abraão teve que fazer foi o quê? Sair da parentela dele. Foi Deus que mandou. E ele sai. Só que aí de repente ele vai arrasta Ló junto com ele. Mas teve um momento que eles teve que separar, porque Deus chamou, foi Abraão. Não é verdade? Aí teve um momento que Abraão teve que o quê? Circuncidar. Teve um momento que Abraão teve que o quê? Sacrificar. Aí teve um momento que Abraão teve que dar o seu filho. Não é verdade? Agora, quem nunca morreu para a esposa? Quem nunca morreu para o marido? Né? Quem tem mais de 10 anos de casado aqui? Isso. Quem tem mais de 15? Isso. Que benção, que benção. Né? Vocês já morreram de quino, já? Eu tenho 17, então olha só. Então, eu já morri um tiquinho, mas acho que a minha esposa morreu muito mais. Você tem 47, ô glória! Não é verdade? Então, assim, esse relacionamento de conjugal, ele é o exemplo perfeito do relacionamento com Deus, porque não tem espaço, né? Não tem espaço para mentiras, não tem espaço, né, para individualismo, não tem espaço para nada disso. Para o casamento dar certo, não tem espaço para essas coisas. Não é verdade? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que devemos o quê? Desenvolver um relacionamento com Deus. Então, quem já está casado, presta atenção. Quem já está casado? Quem já está casado? Você tem pressa depois que você casou? No relacionamento? Não, porque você vai viver o quê? O resto da vida com aquela pessoa. Pelo menos você planejou isso. Então, a gente quer melhorar. Eu fiz o quê? Vários encontros de casais, vários cursos. Eu li vários livros sobre relacionamento, não é verdade? Mas o quê? Mas sem tanta pressa, porque eu vou viver o resto da vida com essa pessoa. Agora, é isso que Deus quer que vivamos nos dias atuais. Porque nos dias atuais nós estamos vendo o quê? Uma sociedade muito imediatista. Eu quero, Deus me dá, e eu quero agora, eu preciso de Deus, eu quero agora e tal. E não tem relacionamento, né?
O relacionamento com Deus das pessoas, dos neófitos, né? Vou falar dos meninos, né? Das pessoas que são inexperientes, né? Elas querem se relacionar com Deus num nível de profundidade sem mesmo conhecê-lo. Por isso que Jesus fala assim, olha, eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas vocês não suportariam. Jesus já estava para ser o quê? Assunto aos céus. E eu estou falando, isso está em João capítulo 13, 14 e 15. Vocês podem conferir lá. Quando João começa a preparar os discípulos, ele ia subir, ele ia morrer, o Espírito Santo viria, ele começa a instruir os discípulos. Ele fala, olha, eu poderia falar muito mais coisa agora, mas vocês não suportariam. Eu estou te chamando aqui, vocês aqui agora, porque daqui a pouco vocês vão se escandalizar. Quando Jesus morre na cruz, ele fica o quê? Totalmente nu. E era coisa para a gente escandalizar, não é verdade? Que é isso? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. E ele fala, olha, daqui a pouco vocês vão se escandalizar, mas agora eu vou me revelar a vocês. Jesus estava o quê? Aumentando o nível o quê? Do relacionamento com os discípulos. Né? E aí tem o dia bom, não tem? No relacionamento tem o dia bom, não tem? Mas também tem o dia mau. No relacionamento com Deus tem o dia bom, mas tem o dia mau, tem o dia que você é aprovado, tem o dia que você é testado, tem o dia que você é o quê? Contrariado. E nós o quê? E muitas das vezes nós falamos assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Mas tem o dia bom, tem o dia mau. Abra comigo a sua Bíblia, esse texto é o texto famosão aí, Salmo 91. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do pássaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à sua, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para que guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão, a aspe, calçarás aos pés o filho, o leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um lugar alto, em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Davi, ele começa falando, depois Deus, na metade do salmo para baixo, Deus começa a falar, olha, eu vou proteger ele mesmo, ele reconheceu o meu nome, não é? Agora, qual que é o mais interessante? É aquele que habita. Tem como você habitar com alguém sem se relacionar com essa pessoa? Tem como eu habitar com alguém sem eu conversar? Minha prima não conversa com o pai dele, tem 5 anos e eles moram na mesma casa. Minha irmã não conversa com a minha outra irmã e elas moram na mesma casa. Mas de alguma maneira tiveram um acordo para conseguir ficar debaixo do mesmo teto, não é verdade? Então tem o mínimo possível de relacionamento, para ter um relacionamento ali. Eu quero dizer para os irmãos que é impossível eu habitar em Deus sem relacionar com Ele. Amém, irmãos? É impossível eu habitar no esconderijo do Senhor sem eu me relacionar com o Senhor. Ok, irmãos? Porque eu vejo muitos ímpios colocando, você chega na casa do ímpio, o que está lá? Salmo 91, não é verdade?
Eu já vi até bandidos citando o Salmo 41. Você vê lá no YouTube, lá, bandido, que é erradinho, traficante, e eles citando o Salmo 91 e tal, mas eles não estão o quê? Se relacionando com Deus. Então eles não habitam em Deus. Amém, irmãos? Porque Jesus mesmo diz, aquele que me ama, o quê? Guarda os meus mandamentos. Então esse relacionamento com Deus é um relacionamento de entrega total. Deus não quer 99% de você. Deus não quer 75% de você. Deus não quer 50% de você. Deus quer todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu corpo. Deus quer que nós nos entregamos a Ele o quê? Completamente. Então eu só vou habitar em Deus se eu me relacionar com Deus. E hoje, nessa manhã, eu quero propor os irmãos a subirmos o quê? O nosso nível de relacionamento com o Senhor. Amém? Existem águas mais profundas. Uns meses atrás, eu ministrei aqui o Deus relacional, não foi? E eu falei lá o livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel, né? E ele tem a visão do templo. E aí ele começou a andar e as águas batiam o quê? Nos artelhos. Depois as águas batiam nos joelhos. Depois as águas batiam nos lombos. Depois era só atravessando através de nada. É esse mergulho em Deus que eu quero propor para os irmãos nessa manhã. É esse nível de relacionamento a ponto de depender de Deus. Eu tenho um filho de 10 anos, de 11 anos, perdão. Eu tenho um filho de 11 anos, né? E eu ensino a Bíblia para o meu filho. Mas sabe qual que é a minha oração? A minha oração é que o meu filho tenha uma experiência com Deus. Que ele tenha uma experiência com Deus. Que se ele tiver uma experiência com Deus, nada no mundo vai tirá-lo do foco de estar servindo a Deus e se relacionando com Deus. Mais do que conhecimento teológico, mais do que dinheiro, mais do que herança. Quando chegar o quê? Os pratos de Satanás, os manjares do inferno, eu quero pedir a Deus que ele esteja firmado nele, que ele tenha reconhecimento de Deus na vida dele. E é interessante que eu tento desenvolver isso com ele. Olha, filho, Deus é bom, não é? Deus é legal, não é? Deus tem cuidado de nós, não é verdade? E quando ele recebe uma bênção, eu falei, isso foi Deus, meu filho. Isso foi Deus que fez com a gente, não é verdade? Por quê? Porque quando o dia mau chegar, e vai chegar. Quando o dia mau chegar, a fé dele vai estar o quê? Totalmente embasada no Senhor. Por isso, no relacionamento. Se eu começo a honrar os meus amigos, se eu começo a viver um relacionamento forte com meus amigos, talvez no dia mau os meus amigos vão estender o quê? A mão para mim. Se eu tenho um relacionamento saudável com a minha esposa, quando eu ficar velho, doente, a minha esposa vai cuidar de mim. E eu vou cuidar dela. Não é assim o nosso plano? Não é assim que a gente quer? Não é assim que a gente planeja? Agora eu quero falar, mesmo que eu falhe, o nosso Deus, ele não falha. Mesmo que a palavra de Deus fala, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Esse relacionamento que eu quero propor com os irmãos. Jesus já veio e morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas quem que ele deixou para nós relacionarmos? Quem que ele enviou para nos relacionarmos com ele? O seu Espírito, o Espírito Santo. Por isso que temos culto de busca do Espírito Santo. Por isso que nós não paramos de falar do Espírito Santo. Por isso que nós estamos a todo momento buscando em oração, em jejum, em leitura da palavra. Porque o meio de nós nos relacionarmos com Deus é através da pessoa do Espírito Santo. Quem pode dizer um amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Talvez o que eu estou falando aqui esteja chovendo no molhado. Não é nada que você já não saiba. Mas uma das coisas que a palavra de Deus fala é sobre a constância, sabe? É sobre relembrarmos as promessas de Deus. O que o profeta fala? Quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Não é verdade? É essa esperança, a esperança de Cristo. Então, a cada dia temos que o quê? Lembrar das promessas de Deus. Lembrar daquilo que o Senhor tem para nós. Tiago, versículo 4, é Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Pai, as mãos pecadoras,
e vós do duplo ânimo, purificai o coração. Glória a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, de ânimo dobre, né? Purificai o coração. Eu já ensinei isso aqui. Quem lembra o que é ânimo dobre? Voz de duplo ânimo. Não é que é animar duas vezes, não. Ânimo dobre é o seguinte. Uma hora eu tô animado, irmã Maravilha. Uma hora eu tô animado, outra hora eu tô desanimado. Uma hora eu tô, beleza. Outra hora eu tô... Uma hora Jesus é tudo para mim. Outra hora eu tô totalmente sem fé. O que Tiago está falando? Ué, e voz de ânimo dobre, né? Achegai-vos o quê? A Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Não tem nada melhor para a gente estar prostrado que um louvor. Põe um louvor, né? Ué. Isso aí, ó. É isso aí, a irmã Maravilha já tem o método dela. Tá desanimado, põe um louvor. É isso aí. É isso aí. Ô, glória. O que acontece, irmãos? O culto não acaba, amém? Esse relacionamento com Deus que eu estou propondo e que a palavra de Deus propõe é um relacionamento que 24 horas. 24 horas. E aí, quando as pessoas encaram, né, a fé evangélica, a fé cristã como um ritual, então é só nessas 2 horas de culto aqui. E aqui na Ibade tem 3 horas de culto em dia, né? E o pessoal ainda acha ruim. Mas também só está relacionando essas 3 horas. Porque depois disso, acabou o relacionamento, acabou tudo. Tem como eu estar casado com a minha esposa só quando eu estou lá em casa? Aqui eu estou casado com ela também, não estou ou não estou? Qual que é o sinal que eu estou casado ainda? É esse sinal, irmãos. É esse sinal que você vai demonstrar porque para o mundo. Amém? Eu estou casado com Jesus, eu sou casada com Jesus. A todo tempo, o meu relacionamento com Jesus é a todo tempo. E aí eu uno com os meus irmãos o quê? Para cultuá-lo, ok? Mas esse relacionamento é o quê? Todo dia, 24 horas, de segunda a segunda, amém, irmãos? Olha só o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos. Escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes o quê? Os mentirosos, e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A igreja de Éfeso é boa, hein? Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? O primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o quê? O seu lugar e o seu castiçal, se não te arrependerdes. Irmãos, a igreja de Éfeso era boa ou não era? Era, ué. A igreja de Éfeso o quê? Trabalhava. A igreja de Éfeso o quê? Sofria. A igreja de Éfeso o quê? Apontava os falsos apóstolos. Mais à frente, a igreja de Éfeso lutava contra falsas doutrinas, as doutrinas dos nicolaítas. A igreja de Éfeso era a igreja power, era a igreja top. Mas o que ela tinha perdido? O primeiro amor, irmãos. Agora, quem que é o amor? Quem que é o amor? Deus, da pessoa de quem? De Cristo Jesus. Ok? Jesus, ele é o quê? O próprio amor. Porque o próprio apóstolo João, ele fala assim, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, olha só, se eu estou aqui vivendo o quê? Um ativismo religioso, muitas das vezes eu tenho que me rever se eu estou perdendo o próprio amor. Porque tem gente que acha que está trabalhando na igreja,
fazendo as coisas na igreja, está se relacionando com Deus. Ah, eu vou dar o café na UPA. Ah, eu vim aqui dar banho no morador de rua. Ah, eu venho aqui da escola dominical. Ah, eu venho ali. Ah, eu faço isso, eu sou diácono. Ah, eu sou pastor. Eu sou isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Eu estou no Kids, eu estou no IBA de inclusão. Eu estou no IBA de missões. Eu estou trabalhando e tal. Mas e o amor a Deus? E o relacionamento com Deus? Porque o nosso trabalho tem que ser um reflexo do nosso amor a Deus, amém, irmãos? Não o trabalho pelo trabalho. Por isso aquele texto que o Sérgio falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha só, porque se relacionou com o trabalho, se relacionou com a instituição igreja evangélica, se relacionou com a igreja, eu sou a igreja tal, eu sou a igreja tal, eu sou a instituição tal. E aí, essa pessoa o quê? Teve amor à instituição, teve amor ao trabalho, mas o amor a Deus, que muitas das vezes requer de nós muito mais entrega. Aí, às vezes, eu entendo errado. Eu acho que entregar para Deus é só largar da família lá e ficar aqui, estou em 10 ministérios. Não é isso. Ah, não, eu vou me envolver, porque eu tenho que envolver com a obra, eu tenho que trabalhar na obra. E aí esquece que não é isso que Deus quer. Deus quer um momento com Ele. Na 5 linguagens de amor lá do Gary Champ, o que ele fala lá? Tem um momento que fala assim, tempo de qualidade. Será que eu tenho tempo de qualidade com Deus? Toque físico, será que o Senhor tem te tocado? Palavras de afirmação, será que eu tenho me derramado e me declarado ao Senhor? Presente, será que eu tenho me colocado como um presente na mão do Senhor? Como um dom na mão do Senhor? Será que eu tenho recebido os presentes do Senhor? Será que eu tenho recebido os presentes do Senhor também? Mas eu estou envolvido num ativismo religioso. Eu estou envolvido num sistema religioso. Religião, o pessoal fala que é religar, né? Mas é o quê? É um sistema de rituais. O neófito, a pessoa que é nova convertida, talvez conheça a Deus através de um sistema de rituais. Mas o Senhor nos chama nessa manhã para sairmos desse sistema de rituais e caminharmos com Ele, o quê? Intimamente. Amém, irmãos? É esse nível que o Senhor quer que nós chegamos. Deus praticamente só elogiou a igreja de Éfeso. Mas ele tinha perdido o quê? O primeiro amor. Me veio um texto aqui na cabeça aqui. 1 Coríntios 13. Todo mundo conhece esse texto, né, gente? Olha só. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, seria como o quê? Um metal que soa, um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver o quê? Amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e todo o meu sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso seria. Olha só, eu quero só fazer uma atenda aqui, porque várias religiões fazem isso. O Talibã, os caras dão tudo, dá a vida, explode bomba, mas não tem amor, não tem Jesus. Né? O pessoal aí do espiritismo, eles também dão muito, não dão? Mas não tem o verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Né? Só que interpretam esse texto errado. Eles entendem o amor humano. Né? Na nossa capacidade humana, é quase que impossível distinguir totalmente o amor de Deus. Né? O texto fala aqui sobre toda a altura, a largura e a profundidade. É esse amor que Deus tem por nós. Né? Além o quê? Além da nossa capacidade humana de compreender. E a igreja de Éfeso, ela perde o quê? Perde esse primeiro amor. Perdeu esse primeiro amor, irmãos. Não é verdade? Olha só que interessante. O amor é sofredor. Irmãos, o relacionamento com Deus nos dias atuais
Vamos falar agora assim, crente Nutella, ou gospel evangélico, né? Ele está disposto a sofrer? Está disposto a abrir mão de alguma coisa? E aí, está disposto a viver esse amor? O amor é sofredor, benigno, quer dizer bom. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. O que é leviandade? Essa inconstância que eu falei. Sabe aquele relacionamento leviano? Né? Quem já foi usado aqui? Né? As pessoas o quê? Te usa e depois o quê? Te joga fora. Né? Às vezes você está numa empresa, a pessoa vai te usando, você vai ajudando a pessoa, com um pouco ela está te escalando, ela está subindo você igual um degrau. Né? Quem que as pessoas já te usou? Quem já foi usado assim dessa maneira? Você fala, que é isso? Me usaram e tal. Né? Foi leviano comigo. Estava comigo aqui, mas na hora que as coisas foi boa, as coisas ficou boas para ele, o quê? Me largou. Na hora que eu precisei, me abandonou. Mas o amor aqui de 1 Coríntios 13, o quê? Ele não age com leviandade. Ele não age com leviandade. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, cessarão. Serão aniquiladas havendo línguas. Cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? O que nós conhecemos de Deus é o quê? Em parte. Não é verdade? Mas quando vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. E então em parte será aniquilado. Quer dizer, quando Jesus voltar, quando nós encontrarmos com Jesus, ele vai revelar para nós o quê? Completamente. Ok? Então hoje talvez nós estamos na condição de noiva. Mas um dia a igreja será o quê? Na condição de esposa. Não é verdade? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Você já viu como é que é o relacionamento de criança? Me dá. Me dá. Se eu não quero, vai fazer birra. Se eu não ganhar, eu vou fazer birra. Se eu não ganhar, eu vou chorar. Não é verdade? Por quê? Porque ainda é menino. Mas Deus o quê? Nos chama para sair o quê? Dessa condição de menino. Amém, irmãos? Abra comigo aí sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Olha só, irmãos. Um relacionamento com Deus nos dias atuais, ele requer de nós o quê? Maturidade. Porque a grande maioria está há anos na igreja e não tem o quê? Maturidade. Amém, irmãos? Tem muita gente que está há anos na igreja e não tem maturidade. Estão há anos na igreja e não tem maturidade. Isso é terrível. Isso é terrível. Por quê? Eu quero falar uma coisa com os irmãos. Maturidade é opcional. Eu escolho amadurecer, amém? Eu escolho amadurecer. Amadurecer é opcional. Agora envelhecer é inevitável. É inevitável, Vitor. Envelhecer é inevitável. Eu posso até escolher não amadurecer, eu posso até escolher ser um menino, né? Mas eu vou ser um menino no corpo de um homem. Eu vou ter a cabeça de um menino no corpo de um velho. Então, quando Paulo fala isso, quando eu era menino, agia como um menino, né? Mesmo adulto, ele ainda estava agindo como um menino, mas ele resolveu ser adulto e abandonar o quê? As coisas de menino. Olha lá, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Pode ler o 2. Não vos conformeis com os séculos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O que esse texto tem a ver com culto? Tem a ver, sim.
É o nosso culto racional, onde nós reunimos para adorar a Deus, onde nós temos o que? A nossa liturgia, nós cantamos louvores, nós ministramos adoração, nós contribuímos, nós devolvemos a nossa oferta como louvor, o nosso dízimo, onde nós ouvimos a palavra e pregamos a palavra, onde nós estamos juntos com os irmãos, né, em adoração pelo que o Senhor é, não é verdade? Isso é um culto racional, mas esse culto acaba? Não, porque nós estamos oferecendo o nosso corpo como sacrifício o quê? Vivo. Então, como que eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo só durante 2 horas de culto? Não existe isso. O meu corpo é sacrifício vivo o quê? O tempo todo. Então, esse corpo como sacrifício vivo, ele é o quê? Ele é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, amém? É o tempo todo, então o culto não acaba, o nosso culto racional não acaba. Nós temos que acordar pensando em Deus, viver pensando em Deus, dormir pensando em Deus, amém? É esse relacionamento que Ele quer. Esses dias eu conversei com uma pessoa e falei assim, olha, tem quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Tem quanto tempo que você não se quebranta diante de Deus? Tem quanto tempo que você não reflete a sua vida diante de Deus? Porque assim, está tão envolvido nas coisas, na obra, está tão envolvido no trabalho, que às vezes o relacionamento começa a perder. Você já viu um casamento como aqui é engraçado às vezes? O casamento, quando o marido foca só no trabalho, dá ruim. Ah, mas eu estou trabalhando para vocês, eu estou dando tudo para vocês, eu estou pagando as contas, eu estou te dando de tudo. É isso mesmo, tem que focar no trabalho mesmo, mas ele vai ter que tirar um quê? Um tempinho no dia da folga dele, o quê? Para estar com a família, beleza? Para estar nutrindo esse relacionamento de outra maneira, não só com atos de serviço, né? Eu escutei um negócio do meu sobrinho, que chegou pro pai dele assim, papai, você não tem tempo para nós? Como, né? Tá te faltando alguma coisa? Uhum. Tá, amor. Aí, ó, tá vendo? Porque eu te dou tudo, te dou roupa. Não, tá faltando sua presença. Tá faltando sua presença, então. A presença do pai não era bem, era presença. É isso aí. Então, assim, o trabalho para o homem é fundamental, é lógico que é fundamental. Mas no momento da folga, o que? Ele vai nutrir esse relacionamento. Né? Então, isso acontece com Deus. Ó Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou trabalhando a tua obra, aí eu estou vindo à igreja. Eu estou me relacionando com Deus nos dias atuais? Por isso que eu estou falando do relacionamento com Deus nos dias atuais, é isso. É isso, porque a nossa sociedade tem vivido o quê? Um frenesi, amém, irmãos? Um frenesi. Se você tiver 2 horas na sua agenda sobrando na semana, você vai inventar um curso de inglês para fazer. Você vai inventar um negócio, vai inventar uma ginástica e tal. E tá, beleza. Se você conseguir conciliar as coisas, beleza. Ok? Mas na sua agenda tem que ter espaço para Deus. Tem que ter espaço para se relacionar com Deus, além de vir à igreja. Ok? Vir à igreja é o momento que nós reunimos com os irmãos, para celebrarmos, para cultuarmos. Vir à igreja é importante, é fundamental, onde eu sou fortalecido pelos irmãos. Mas esse relacionamento com Deus nos dias atuais vai o quê? Além da igreja. Ok? Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, menos trabalho nós damos para o pastor, menos trabalho nós damos para a nossa comunidade. Por quê? Eu já tenho um relacionamento, eu já tenho um acesso em Deus, eu já tenho um relacionamento com Deus. Eu não preciso de um mediador mais, porque eu consigo falar com Deus e eu consigo ouvir a voz de Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos aleatórios aqui do Hebreus, versículo 11, vocês vão acompanhando aí, porque já está acabando o tempo, então não dá para sair pontuando versículo por versículo. Mas uma coisa, e eu quero dizer para os irmãos, que o entendimento de relacionamento com Deus, na maioria das vezes as pessoas estão entendendo um relacionamento que firmado nas coisas dessa terra. Então às vezes você liga o rádio, o cara fala assim, se Deus não fizer, eu não sou homem de Deus, né? Se Deus não fizer e tal, pelo crédito que eu tenho contigo, Senhor. Que crédito? Que crédito que nós temos com Deus? Que crédito?
E aí as pessoas que vêm convertendo com a ideia errada de quem é a pessoa de Deus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele não é o nosso empregado. Amém? Ele não está lá só para eu precisar e que eu estou precisando, não. Ele quer um relacionamento completo. E olha só, irmãos, eu vi pessoas sair da presença de Deus porque não receberam a sua vitória. Eu vi pessoas saindo da presença de Deus porque não receberam a sua bênção. Mas agora nós vamos ler um pouquinho aqui, ó. Hebreus capítulo 11 fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Porque ela, os antigos alcançaram o quê? Bom testemunho. Agora vamos lá no 13. Todos esses morreram na fé. Quem pode ler para mim? Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, pensaram que eram estrangeiros e peregrinos. Olha só, é mesmo? É mesmo, Marcelo? Pode isso? Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas? Esses dias agora, essa semana, eu estava com essa palavra meditando lá em casa, e ela veio com a minha filha, eu falei, olha, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Aqui está a resposta. Muitos falam que quem tem promessa não morre. É isso aí, ó. Quem tem promessa não morre, é verdade. Então, assim, o pessoal vem falando essas coisas, cara. E aí, a fé das pessoas fica o quê? Uma fé menina, uma fé sem embasamento. Quem que são essas pessoas? Olha só, irmãos. Abraão viu o cumprimento da promessa? Não! Tudo que Abraão queria era ter um filho, né? Mas olha só o que Deus fala. Abraão viu o meu dia. Deus se revelou para Abraão de uma maneira que nada mais nessa terra fazia sentido. Né? O texto fala que Abraão aguardava uma cidade que tinha o quê? Fundamentos. Então Abraão, mesmo que Deus mandou ele peregrinar na terra em toda a sua extensão, em toda a sua largura, né? Abraão viveu peregrino na terra porque não fazia mais sentido para Abraão ele ficar acumulando aqui riqueza aqui nessa terra, e mesmo que ele era muito rico, mas na cabeça de Abraão ele estava aguardando quem? O Cristo, o Messias. Vocês estão entendendo? Qual foi o profeta que falou mais sobre Jesus, mesmo antes de Jesus nascer? Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizava. Isaías queria ver Jesus, e ele morreu sem ver Jesus. Ele morreu sem ver a promessa. O sonho de Moisés era o quê? Era entrar na terra prometida, não era verdade? O sonho de Moisés não era pisar na terra prometida? Ele foi o quê? Ele conduziu o povo por 40 anos, e Moisés o quê? Ele morreu vendo a terra prometida de longe. Ele não conseguiu o quê? Alcançar aquela promessa. Mas todo Israel e a sua descendência o quê? Alcançaram a terra prometida. Agora Deus deixou de ser Deus porque Moisés não alcançou a promessa? Deus deixou de ser Deus porque Abraão não concretizou a promessa? Não! Deus é Deus, amém, irmãos? Deus é Deus. E aí agora eu olho as pessoas o quê? Abdicando da fé, abdicando porque não recebeu aquilo que eu queria, colocando Deus o quê? No caixote. Mas eu quero levar os irmãos a um relacionamento mais profundo com Deus, a ponto de entendê-lo, a ponto de conhecer os propósitos dele para a sua vida. É esse nível de relacionamento que eu quero. Olha, talvez eu não vou conseguir, mas eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Eu estou aqui o que? Obedecendo a palavra de Deus. Olha só, olha o que é interessante. Quem conhece uma festa que está lá no livro de Números, Deuteronômio, Levítico, uma festa que Deus estipulou, a festa dos tabernáculos, quem lembra? Quem já ouviu falar? A festa das tendas. O que era a festa das tendas? O povo ficava ali com Deus, ali aguardando, né? Aguardando o Senhor ali no deserto. Aí, de repente, a nuvem se movia. E aí o povo o quê? Desmontava as suas tendas e começava a seguir o quê? A nuvem. E quando a nuvem simbolizava o quê? A presença de Deus. E quando a nuvem parava de conduzir o povo parava, armava as suas tendas. Às vezes as tendas ficavam um dia. Às vezes as tendas ficavam uma semana.
Às vezes as tendas ficavam um mês. Às vezes a nuvem ficava parada 1 ano. Mas eles não seguiam se a nuvem do Senhor o quê? Não se movesse. E o relacionamento com Deus nos dias atuais está muito estranho, porque as pessoas começam a andar sem a nuvem estar andando. As pessoas começam a andar à noite sem a coluna de fogo estar se movendo. As pessoas começam a andar de dia sem a nuvem do Senhor se mover. E começam a andar o quê? Falando que está com Deus, mas Deus não está naquilo. É esse nível de relacionamento que eu quero trazer para os irmãos. De entender, de ver o quê? A glória de Deus. Lá em Jó 42 ele fala assim, antes eu conhecia o quê? Só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Podem te ver. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Aleluia, Deus. Tem uma palavra também, pastor, não lembro agora, que fala assim, que Paulo fala assim, que espera em Deus só nessa terra. Somos mais, Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, fala isso, se a nossa esperança em Cristo só for nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora nós vamos o quê? Caminharmos o quê? Firmes e constantes. Lá no livro de Tiago, ele fala de Abraão, e Abraão é chamado de amigo de Deus. O que é que Deus fala para Abraão? Anda na minha presença, isso é perfeito. Anda na minha palavra, isso é perfeito. Deus manda andar na palavra dele, na presença dele. E aí, tudo que Abraão, no livro de Tiago, ele fala assim, olha, Abraão creu. E isso foi o que é imputado por justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. É esse relacionamento, por isso nós estamos na igreja o quê? Amigos de Deus. Jesus fala assim para os seus discípulos, agora vos chamo de amigos, porque o servo já não sabe o que faz o seu Senhor, mas tudo que o meu Pai me entregou, eu revelei a vós. É esse relacionamento. Jesus quer se revelar a você, meu irmão. Jesus quer se revelar a você, minha irmã, com mais profundidade, com mais clareza, a cada dia. Ele quer que nós nos tornemos o quê? Amigos dele, amém? Feche os seus olhos, curva sua fronte. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse momento, Pai. Somos teus amigos, Senhor. Somos teus amigos, Pai. Nós te seguiremos dia após dia, Senhor. Ser conosco no dia de hoje. Fortaleça cada irmão, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos.